Olá, eu sou o Arthur Schopenhauer. O que me trouxe a redigir estas páginas não foi o otimismo pueril que infesta as mentes vulgares, mas a constatação fática de uma verdade inegável. A vida humana, em sua essência mais nua, é um pêndulo que oscila incessantemente entre o sofrimento e o tédio. Escrevi esta obra como um manual prático de sobrevivência, uma eudemonologia, para ensinar-lhes não a buscar uma felicidade que é inatingível, mas a arte de conduzir a existência da forma menos dolorosa e mais suportável possível. A maior parte da dor humana nasce da ilusão romântica de que fomos colocados neste mundo para sermos felizes. Quando você abandona essa quimera ridícula, a vida, paradoxalmente, torna-se tolerável. Para compreendermos o terreno onde plantamos as nossas angústias, precisamos de clareza absoluta. Eu divido o destino dos mortais em 3 categorias fundamentais. Primeiro, o que alguém é. Segundo, o que alguém tem. E terceiro, o que alguém representa aos olhos dos outros. A esmagadora maioria da humanidade desperdiça a totalidade da sua energia vital nas 2 últimas categorias, correndo freneticamente atrás do acúmulo material e mendigando a aprovação alheia. Que erro crasso! A primeira categoria, a personalidade do indivíduo, a sua saúde, a sua inteligência e a sua constituição moral, é a única riqueza inalienável. A tese central que lhes entrego é cristalina. A única verdadeira fonte de bem-estar reside naquilo que você é, na sua riqueza interior, e não naquilo que você possui, ou no teatro que encena para a multidão de tolos que o cerca. Aquele que possui um intelecto rico não precisa de espetáculos ruidosos externos. Ele encontra nos seus próprios pensamentos um entretenimento inesgotável. Em contrapartida, um tolo, mesmo vestido em ouro e aplaudido por multidões em palácios, continuará a sofrer sob o peso esmagador da sua própria vacuidade. O conselho imperativo que lhes dou é que invistam maciçamente no aprimoramento da mente e na manutenção do corpo. O mundo está repleto de pessoas vazias que tentam preencher o abismo da sua ignorância engolindo coisas externas. Não seja um deles. Parem de buscar fora o que só pode ser construído do lado de dentro. Aprofundando a reflexão sobre a nossa primeira e mais vital categoria, afirmo que a personalidade é o bem supremo. A metade objetiva da vida e das circunstâncias está nas mãos do destino e é totalmente imutável. Mas a metade subjetiva somos nós mesmos. O homem melancólico verá uma tragédia colossal, onde o homem jovial verá apenas um contratempo cômico. A saúde física é o alicerce intransponível de toda essa estrutura interior. Sem ela, até mesmo o maior intelecto do mundo se turva. Por isso afirmo, o maior de todos os absurdos é sacrificar a própria saúde por qualquer outra coisa, seja por riqueza, ascensão de carreira ou glória passageira. Junto à saúde, a capacidade do intelecto é o que dita o quão imune você será ao tédio. O tédio é o flagelo absoluto das mentes vazias. Pessoas vulgares precisam constantemente de estímulos externos, festas, fofocas e ruídos ininterruptos para não terem que encarar o nada que elas são quando ficam sozinhas. O homem de espírito elevado, por outro lado, busca a tranquilidade. Ele não quer ser perturbado pelo mundo. A sua aplicação diária deve ser blindar a sua mente. Cultivem a solitude, fujam das multidões barulhentas e aceitem que a verdadeira aristocracia é unicamente a do espírito. Passemos agora ao domínio da propriedade e do dinheiro, o ídolo dourado diante do qual a civilização moderna rasteja. Eu lhes digo com a franqueza de quem não teme as convenções sociais: a riqueza é como a água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. A satisfação das nossas necessidades reais tem um limite muito claro estabelecido pela biologia. Contudo, as necessidades artificiais, ditadas pela luxúria, pela ostentação e pela ganância, são um abismo sem fundo. Não me interpretem mal. A pobreza é uma fonte amarga de sofrimento. E o dinheiro, na medida em que nos protege das intempéries físicas do mundo, é uma muralha louvável.
Mas o dinheiro deve ser visto como uma fortaleza defensiva contra os males da vida, e não como um bilhete de entrada para o prazer incessante. Aqueles que herdam fortunas e as dissipam ostentando não entenderam o propósito da riqueza: comprar o tempo livre e a independência necessários para cultivar o próprio intelecto. Administrem as suas finanças não para comprar a inveja dos seus vizinhos, mas para garantir a sua autonomia inegociável. Chegamos agora à mais deplorável e cômica de todas as fraquezas humanas: a importância exagerada, quase patológica, que damos à opinião alheia. A honra, a fama, o status e o orgulho social são fantasmas que assombram a vida de quem não tem substância própria. Que loucura inominável é basear a sua estabilidade e a sua felicidade naquilo que se passa dentro da cabeça dos outros. A mente da multidão é um teatro raso, inconstante e abarrotado de preconceitos irracionais. Se você depende do que eles pensam, você é um escravo. Precisamos distinguir claramente o orgulho da vaidade. O orgulho, quando nasce de uma convicção interna inabalável do próprio valor e do próprio mérito, é nobre e justificado. Já a vaidade é a mendicância desesperada por essa convicção através da boca de terceiros. O vaidoso não sabe quem é até que a plateia lhe diga. Aquele que compreende a insignificância real do julgamento público liberta-se imediatamente de correntes invisíveis que paralisam a humanidade. Eu os observo diariamente sofrendo por críticas banais, perdendo o sono e buscando aplausos de pessoas que vocês, no fundo, sequer respeitam intelectualmente ou moralmente. Arrancarei essa ilusão de vocês hoje. A opinião pública é uma prostituta. Ela se vende para qualquer moda passageira. Não busquem a fama, busquem o mérito que poderia gerar a fama. A prática aqui é cirúrgica e deve ser dolorosa. Cortem o cordão umbilical da validação externa. Quando alguém os insultar ou criticar, avaliem friamente se a crítica tem base na verdade objetiva. Se tiver, corrijam-se em silêncio. Se não tiver, tratem o insulto com a exata indiferença que devotariam ao latido de um cão de rua. Libertem-se de uma vez por todas do tribunal dos tolos. Para não ficarmos apenas no campo da teoria abstrata, reuni regras primordiais para a condução puramente pragmática de sua vida. A primeira e mais absoluta regra de toda a sabedoria de vida é aquela expressa originalmente por Aristóteles. O homem prudente não deve buscar o prazer, mas sim esforçar-se para evitar a dor. Esta é a pedra angular do meu pensamento. O prazer é sempre negativo. Ele é apenas a cessação temporária de uma falta ou de um incômodo. A dor, por outro lado, é profundamente positiva e real. Quando você está com saúde, não percebe o seu corpo, mas basta um calo inflamado para que toda a sua consciência seja sugada para a dor. O tolo corre freneticamente atrás dos prazeres da vida, das festas, dos romances, do luxo e encontra apenas a decepção amarga e o tédio. O sábio foca suas energias em fugir dos males e blindar-se contra o sofrimento. Recomendo também que aprendam a viver rigorosamente no presente, sem remoer os fantasmas irrecuperáveis do passado ou tremer diante das sombras do futuro. Cada dia é uma pequena vida inteira. Cada despertar e levantar é um pequeno nascimento. Imponham limites severos à sua própria imaginação, pois ela é a fábrica perfeita para criar montanhas de desespero a partir de meros grãos de areia. Evitem o ressentimento com todas as forças. Guardar rancor é como beber veneno e esperar tolamente que o seu inimigo morra. A aplicação prática que demando de vocês é um jejum absoluto de ilusões. Ao final do dia, façam um balanço das dores e das humilhações que conseguiram evitar, e não dos prazeres ilusórios que deixaram de fruir. Sejam extremamente polidos com os outros na sociedade.
a polidez como um ariete silencioso que quebra a resistência e a agressividade dos tolos, mas simultaneamente mantenham a sua distância. A familiaridade excessiva com a massa gera invariavelmente o desprezo. Protejam seu castelo interior. No crepúsculo da nossa análise, contemplo o arco da existência humana. A juventude é impulsionada por expectativas românticas de felicidade absoluta, colidindo violentamente com a brutalidade da realidade. É somente na maturidade, e especialmente na velhice, que o homem encontra a verdadeira paz, quando as paixões se esfriam e o intelecto se purifica. A vida não foi feita para ser desfrutada, mas para ser suportada e superada. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. O meu pessimismo filosófico não é um lamento, é a fundação do realismo psicológico moderno. Eu antecipei o que a neurociência moderna chama de adaptação hedônica. A esteira hedônica, o cérebro humano não foi desenhado para a felicidade constante, mas para a insatisfação perene que garante a sobrevivência. A minha negação das paixões mundanas é a ponte direta entre a filosofia ocidental e as 4 nobres verdades do budismo. O meu desdém pela opinião pública ecoa o estoicismo de Sêneca, que exige que a felicidade dependa unicamente do que controlamos. E foi sobre a fundação do meu pessimismo que o meu rebelde discípulo Friedrich Nietzsche forjou o amor fati, a coragem de amar a tragédia da vida. Até mesmo Viktor Frankl corrobora minha tese. O sofrimento é inevitável. A fuga dele é a verdadeira loucura. A filosofia abstrata que não muda sua rotina é apenas um delírio arrogante. Portanto, aplique imediatamente as ordens de execução abaixo para fortificar a sua existência. Primeiro, o inventário do ego. Liste 3 coisas nas quais você gasta tempo e dinheiro hoje apenas para parecer bem-sucedido para terceiros. Corte-as da sua rotina. Segundo, a dieta da mente. Troque 30 minutos de ruído externo e redes sociais por 30 minutos de leitura focada ou caminhada silenciosa. Construa o seu interior. Terceiro, a fortaleza financeira. Cesse a inflação do seu estilo de vida. O próximo dinheiro que entrar não deve comprar ostentação, deve ser investido para comprar a sua independência futura. Quarto, o jejum de prazeres. Neste fim de semana, abandone a caça exaustiva ao entretenimento perfeito. Em vez disso, foque em remover uma fonte real de estresse ou desordem da sua casa. A verdadeira paz interior não é forjada com o ouro do que possuímos, nem com a prata dos aplausos alheios. Ela é forjada com o ferro frio e inquebrável da nossa própria mente. Abandone as ilusões de um mundo perfeito. Blinde a sua consciência. Aceite a realidade e torne-se inatingível. Assuma o controle. Desligando e até o próximo episódio.